A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e sua família em nome de Jesus. Hoje iremos meditar na palavra de Deus, mas antes de entrarmos nessa palavra, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 16, que é uma passagem bem conhecida, do povo de Deus, mas nós iremos meditar nessa palavra nesse dia. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse, meu querido e minha querida, foi o propósito do Senhor, de enviar o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, Quando Jesus veio a esse mundo, o propósito dele não era de julgar, mas era de mostrar à humanidade o amor de Deus, o plano da salvação que ele trouxe, Mas não foi de julgar naquele primeiro momento. Mas a gente sabe que um dia Jesus, ele vai sentar na cadeira, E ele vai ser não apenas alguém que vai salvar, Mas alguém que vai mostrar para cada um os seus atos, as suas obras, E a palavra do Senhor diz mais que todo aquele que nele crê não pereça, Então o plano do Senhor é que o homem e a mulher não pereça, não vá para o lago de fogo, mas tenha a vida eterna. É tanto que Jesus, meu querido, minha querida, ele deixou o seu trono de glória, Deixou a sua majestade lá. Tudo ele deixou. Ele não precisava disso, Mas ele fez isso por mim e por você. Porque ele queria que nós participássemos daquilo que ele tem, Ele quer que eu e você desfrute de uma vida eterna como ele desfruta, E é por isso que ele deixou tudo lá e veio. E quando ele veio, ele não veio viver nessa terra com luxo, com mordomia, não. Ele veio viver assim como o homem mais simples possível, Viver a simplicidade do ser humano. Por quê? Porque o Senhor, ele precisaria entender como é que funciona o ser humano. Aquele barro que ele pegou na mão juntamente com o Pai e fez e soprou do seu espírito e deu vida. Ele queria entender como era o ser humano, como era a dor do ser humano, Como era a alegria, tudo do ser humano. Ele queria entender, queria compreender. Porque, afinal de contas, mais na frente, ele iria morrer numa cruz, ele iria carregar o pecado de toda a humanidade. Então, ele queria entender, ele precisava entender. E foi por isso que ele veio e enfrentou tudo aquilo. É por amor a mim e a você. E o amor é a toda a humanidade. A gente sabe que nem todos, irão herdar a salvação porque rejeitam a palavra de Deus. Mas a oportunidade é para toda a humanidade, Todo aquele que nele crê. Então, a oportunidade é para todos, Então, se você crer, se você obedecer a palavra, é certo que você vai ter uma vida eterna, desfrutar daquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tem algo muito grandioso esperando por mim e esperando por você. A gente só precisa se esforçar para chegar lá. Tudo nessa terra tem que ter esforço, não é assim, meus queridos? Se você quer ter um emprego, você vai fazer um curso, você vai fazer uma faculdade, para conseguir aquele emprego que você quer. E não é fácil, porque nada nessa vida é fácil. Existem coisas que são fáceis, mas que são caminhos de morte, Mas se você quer viver uma vida honestamente, você não terá uma vida fácil nessa terra. E é para viver nessa terra, que nós já estamos aqui, Agora imagina o céu, que nós nunca fomos lá, nós nunca
contemplamos nada assim de lá, né? Então, meu querido e minha querida, exige esforço, exige buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então, o julgamento aqui que Jesus falou naquele momento é esse, né? Que quem crê não vai passar, quem crê e obedecer, né? Não vai passar pelo juízo final. Porém, quem não crê vai passar, né? Por quê? Porque a única porta de entrada para o céu é Jesus. E se a pessoa rejeita, então não tem como entrar. Aí ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então Jesus veio, muitos rejeitaram, muitos desprezaram. Ainda hoje, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus e diz que não precisa desse Jesus, né? Mas é uma ignorância tão grande, não é mesmo? Porque quem não precisa de Jesus? No dia que ele tira o fôlego de vida, todos perecem, não é assim? Então todos precisamos de Jesus. Agora só que o Senhor dá livre-arbítrio pode fazer a escolha, porque o Senhor não quer forçar ninguém a fazer nada. Ele quer que o homem sirva a ele por amor, assim como ele entregou o seu filho por amor. Então, meu querido e minha querida, medite nessa palavra em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu comentário, né, para ajudar aqui o YouTube entregar a outras pessoas que precisam ouvir uma palavra, né? Tem tantas pessoas por aí precisando ouvir uma palavra de encorajamento, precisando ouvir uma palavra séria. A gente sabe que nas plataformas o que mais sobe rápido é vídeos de coisas sem futuro, né? Muitas coisas sem futuro sobem muito rápido, né? Mas quando é um conteúdo bom, um conteúdo importante, a gente sabe que muitos não tem interesse, né? Mas que você venha deixar o seu comentário, porque assim o YouTube vai entender que se você comentar, se você deixar o seu like, se inscrever no canal, ele vai entender que esse conteúdo é importante, né? Porque quem rege é os robozinhos, né? A gente sabe disso, né? Então, que Deus abençoe você em nome de Jesus.